Bom dia, pessoal. Então, como o Eloy me apresentou, meu nome é Graziela, sou aluna aqui, defendi minha tese no final do ano passado, né, quer dizer, começo do ano passado, em maio, e eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, não tá contando aí. Nossa, não conheço vocês, Zerou o cronômetro, Zerou o cronômetro. Então, eu vou mostrar parte dos resultados da minha tese aqui, né, a convite da equipe do LookMe, a quem eu agradeço todo o apoio durante a implementação do modelo. Eu sou aqui uma usuária e fiz a disciplina várias vezes até chegar nesse resultado. E aqui tem alguns colaboradores também, né, além da equipe do LookMe, que me ajudaram bastante, e meus orientadores. O título do meu trabalho é Diagnóstico da Erosão e a Expansão da Cana-de-Açúcar no Estado de São Paulo. Vou só fazer uma introdução um pouco genérica, mas só para vocês entenderem um pouco os pilares que estão sustentando o meu trabalho. Primeiro, a gente tem um contexto aqui que é de segurança alimentar e a busca por alimentos e energia e fibras, então toda essa pressão. Aí, por outro lado, a gente tem os problemas de degradação de terras, de água, dos habitats, né, perda de biodiversidade e clima em função da conversão de ecossistemas naturais em ecossistemas, sobretudo agrícolas. E um terceiro pilar assim que sustenta esse trabalho está relacionado à conservação do solo, degradação do solo mesmo. E aqui tem até um número que cerca de 1 bilhão de hectares no mundo estão passando por processos erosivos, assim, além dos limites de tolerância. Então, baseado nesses três contextos que meio que caracterizam hoje, atualmente, o que a gente está vivendo, o que a gente vai esperar do futuro? Então, as projeções populacionais indicam um aumento grande, como as meninas aqui acabaram de falar, né, de população, e a pressão pelos recursos naturais vai ser cada vez maior. Então, a gente vai focar nessa pressão no recurso natural, o solo, nesse trabalho. Bem rapidamente, então, a erosão é a principal forma de degradação do solo. Então, dá para a gente entender um pouco como que o solo é um recurso assim que está muito relacionado, então, a essa questão de segurança alimentar, né, as pressões que o solo vem sofrendo. E para caracterizar um pouquinho só a nossa área de estudo, que é o estado de São Paulo, só trouxe essas duas informações aqui, né, que com relação e a gente vai falar de cana. Então, eu trouxe aqui que com relação à produção, né, sucro-alcooleira, o estado de São Paulo é referência global aí na produção de açúcar e álcool, e 44% da sua economia agropecuária é respondida pela produção de cana. E agora, falar um pouquinho do trabalho em termos metodológicos mesmo, eu vou falar um pouco de conservação do solo, mas só nos resultados. E como a Ana pediu para eu falar aqui do LookMe, então eu vou só abordar algumas metodologias que serviram de resultado, que serviram para gerar alguns resultados que também entraram no LookMe, e como elas têm sido desenvolvidas aqui no CSP, eu acho importante colocá-las. Então, a primeira delas é a utilização. Nós fizemos uma análise de aptidão da cana, considerando temperatura e precipitação, e como eles tinham mencionado antes, alguns cenários dos modelos aí do IPCC, Miroc e Radigen. E o outro contexto metodológico aí que alimentou o LookMe foi a obtenção da produtividade agrícola utilizando o inland, que eu vou falar daqui a pouco, assim, um pouco mais de detalhe, mas assim, não foram só esses dois conjuntos de informação que alimentaram o LookMe, né, o meu modelo. Tiveram outras variáveis tiveram outras variáveis biofísicas e socioeconômicas que eu também considerei como potenciais para explicar essa expansão da cana no estado de São Paulo.
Esses resultados do Look.me, nós tentamos conversar com os resultados da primeira fase do trabalho, que está relacionada à conservação do solo. E aí, só brevemente, eu não vou falar de metodologia dessa parte, vou falar só dos resultados, mas a gente gerou estimativas de taxa de perda de solo e um índice de sustentabilidade do solo aqui, que o nome é índice do tempo de vida do solo, mas na hora de apresentar os resultados eu falo um pouco mais sobre ele. Então, as perguntas que a gente quis responder com a aplicação do Look.me: para onde se dão as áreas de expansão da cana e como são caracterizadas essas áreas? Assim, está indo para áreas suscetíveis ou não? Então, são essas duas perguntas mais gerais assim que esse trabalho com a aplicação do Look.me buscou responder. Então, falar só um pouquinho da aptidão climática da cana, considerando as projeções climáticas. Nós consideramos essa figura aqui para definir as zonas aptas para a produção, para o desenvolvimento da cana. Então, nós chamamos de zonas aptas para o período de brotamento e crescimento inicial, aquelas onde a média de temperatura dos meses de outubro a fevereiro fosse maior que 20 graus, que é a faixa térmica boa, para o desenvolvimento dessas fases fenológicas. E também consideramos como aptas as áreas onde a temperatura para os meses de maio a agosto tivesse entre 10 e 20 graus, que é a faixa favorável para a fase de maturação da cana. Então, a gente cruzou essas duas informações e geramos as áreas aptas totais em termos de temperatura. Em termos de precipitação, nós utilizamos médias não mensais, mas médias anuais, e chamamos de aptas as áreas onde a média anual era compreendida entre 1.200 e 2.500 milímetros. E aí nós temos essa análise primeiro para o presente, para a média climatológica de 1950 a 2000, e repetimos essa mesma abordagem para o futuro, considerando os modelos Miroc e Radigen e esses dois conjuntos forçantes, o 4.5 e o 8.5. Aí esses resultados, essas máscaras entraram no Look.me. A segunda metodologia, resultados que também alimentaram o modelo, está relacionado ao modelo Inland, que também é desenvolvido aqui no CST, baseado no modelo IBIS, que tem essa configuração que eu estou mostrando aqui, é um modelo de circulação global, E dentro do modelo Inland tem um módulo agrícola, onde estão implementadas algumas culturas agrícolas, e dentre elas a cana-de-açúcar, e aí a produtividade a gente trouxe daí, a produtividade para a construção dos cenários, Porque para o período que já tem dado observado, a gente utilizou dados do IBGE. E também nessas simulações de produtividade a gente considerou os RCPs 4.5 e 8.5, por isso que as saídas do Look.me a gente tem dois cenários, um 4.5 e um 8.5 também. Entrando no modelo, como eu falei, minha área de estudo foi o estado de São Paulo, que a gente dividiu em células de 4 por 4 quilômetros, e o período que a gente propôs analisar a expansão da cana foi 2005 a 2010. 2012 a gente utilizou para fazer a validação, e a partir de 2012 a gente chamou de cenários, e fizemos as simulações até 2050. Os mapas de uso da terra, pela ausência deles aqui para o estado de São Paulo, e a gente precisaria de pelo menos 3 datas, nós construímos esses mapas baseados no mapeamento de cana-de-açúcar do projeto CanaSat. Então, a gente tem 3 classes nesses mapas que foram utilizados, A cana-de-açúcar, então, que veio do CanaSat, outros que contempla área urbana, lagos, aeroportos, zonas de mineração, E a gente chamou essa classe, a gente adotou que essa classe não vai variar durante o período de simulação,
e o restante nós chamamos de diversos. Essa generalização implica impossibilita a gente discutir competição entre os usos, mas como a gente aqui queria expansão da cana, então foi satisfatório. Assim. Então aqui a gente tem o mapa 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, e as variáveis que nós consideramos como potenciais para determinar a expansão da cana no estado de São Paulo foram essas que eu estou apontando aqui agora, que estão divididas em 4 categorias, mas quem quiser ver o trabalho, aí lá coloca as fontes, as figuras, aqui não ia dar tempo. Mas as categorias são acesso à rede de transporte e mercados, ambientais, aquelas variáveis relacionadas à cultura e políticas públicas. Então, dentro desse conjunto de variáveis, as regressões, análise de regressão, regressão espacial, vai escolher aquelas que serão denominadas determinantes, né? Então, tem um conjunto de fatores potencialmente determinantes, do qual vai sair os fatores determinantes. Como variáveis dinâmicas, o meu modelo envolveu essas 8 aqui. Então, variáveis dinâmicas são aquelas que vão ser atualizadas durante o período de simulação, né? E eu dou destaque para essas que estão em vermelho, produtividade, precipitação e temperatura, que foram as que a gente atualizou nesses anos, né? Ao longo do período de simulação. E, em termos metodológicos, para finalizar, os cenários, a gente precisa informar para o programa qual que é a área plantada em cada ano durante o nosso período de simulação. Então, o que a gente fez? Para 2005 a 2012, nós usamos dados do Canasat. 2013 e 2014, a gente usou a variação dos dados observados do IBGE, porque já tinha, né? De 2014 a 2025, a gente usou as projeções do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que prevê, né, um aumento de 25% de área plantada para o estado de São Paulo. De 2025 a 2050, não tem estimativas assim, de aumento de área plantada para o estado, então a gente adotou um crescimento de 10% nesse período. Então, resultados. Falei que eu ia retomar aqui a parte de conservação do solo, que foi a que conversou depois com a expansão da cana. Aqui eu tenho a estimativa da taxa de perda de solo para o estado de São Paulo. Tem gente que não aguenta mais ver essa figura. E, assim, como nem todo mundo está acostumado com os números aqui, em tonelada hectare ano, mas por isso que eu coloquei essa quantificação aqui. O estado de São Paulo é um estado que é explorado, historicamente explorado aí, e 44% do estado, né, da área do estado, possui estimativas, né, baseado no nosso estudo, acima de 12 toneladas hectare ano, que é um limite médio assim, na literatura, assim, mas é um limite alto até, assim. Então, só para a gente entender um pouco a gravidade, né, em termos de degradação do solo aqui para o estado de São Paulo. A média do estado é 30, que já é 5 vezes maior do que as estimativas feitas na década de 80, quando nem tinha ainda desenvolvimento de SIGs e esse tipo de ferramenta. Baseado, então, nas taxas de perda de solo, a gente criou um índice chamado tempo de vida do solo, que nada mais é que a remoção, o tempo remanescente para que determinada camada do solo se desgaste, né? E aqui é uma abordagem que já existe, que é a remoção dos horizontes A e B do solo, até que reste uma profundidade crítica de 1 metro, porque muitas vezes a gente acha que o solo só vai perder a sua função sistêmica quando estiver esgotado. Não, às vezes já atinge uma profundidade que já perdeu essas funções. Então, pensar no solo como um sistema, então a gente tem a perda de solo, é o solo saindo desse sistema, e tem a taxa de renovação, ou seja, o solo entrando nesse sistema.
Quando a taxa é maior que a perda, o que acontece? Em algum momento esse solo vai se esgotar. Em que momento é esse? O tempo de vida que responde. Então, o tempo de vida é isso, assim. Aqui só um número, por exemplo, se a gente considerar um tempo de vida de 10.000 anos aqui, a gente vê que para o estado, para essas áreas onde a taxa de perda é maior que a de renovação, a gente tem que 60% dessas áreas vão ter a camada, a soma desses horizontes A e B removida, baseada nas taxas de perda de solo que a gente determinou. Essa abordagem seguinte aqui, que é para a remoção dos 25 centímetros superficiais, já é inédita desse trabalho. E aí, a remoção da camada fértil, né, da camada mais rica em nutrientes. E aí agrava um pouco mais, se a gente considerar, por exemplo, um tempo de vida de 100 anos, 40.000 quilômetros quadrados dessas áreas, onde a taxa de perda é maior que a de renovação, vão ter essa camada fértil, né, rica em nutrientes, removida. Então, a gente cruzou essas informações com os resultados do LUC-MI. Isso aqui são só os resultados da parte de aptidão climática em relação à precipitação. Então, aqui eu tenho as zonas aptas baseadas na climatologia, né, de 1950 a 2000. E aí, o que acontece? As projeções climáticas, tanto do modelo Radigen quanto do MIROC, elas apontam aumento de precipitação, e para a cana isso é legal porque vai aumentar as áreas aptas. Mas o inverso ocorre com a temperatura, porque quando a gente aumenta a temperatura, é bom para a fase de crescimento e brotamento e crescimento inicial, mas é ruim para a fase de maturação, que requer temperaturas mais baixas. Então vai ter uma redução aí de áreas aptas. Então essas figuras aqui que entraram no LUC-MI, né, essas máscaras. Com relação à simulação do inland, né, de produtividade, aqui tem os resultados médios para o estado, mas só quero mostrar que o modelo também aponta um aumento de produtividade ao longo do período de simulação, e embora aqui seja só a média para o estado, os dados que entraram no LUC-MI foram, né, espaciais, como se é uma modelagem espacialmente explícita. E os fatores determinantes, né, que a análise de regressão meio que escolheu para explicar a expansão de cana mediante a escala que eu utilizei, né, foram essas variáveis, mas não quer dizer que as outras não são importantes, mas aqui para a escala que eu trabalhei, essas que são resultantes. Distância a usinas de cana-de-açúcar e destilarias de álcool, declividade, precipitação, temperatura, fertilidade, aptidão do solo para cana-de-açúcar, profundidade do solo, pastagem, produtividade, unidade de conservação e zoneamento. Aqui só um detalhe que são o resultado dos coeficientes da regressão, com destaque para pastagem, que quer dizer que é a área disponível para a expansão da cana. Se a gente observar os trabalhos relacionando expansão da cana para diversas regiões do Brasil, a pastagem é um uso que compete aí com a cana-de-açúcar. O resultado das simulações, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. A validação a gente fez para o ano de 2012. E aqui são as projeções, coloquei só 2050, que eu não tenho tempo. E aqui é RCP 4.5 e 8.5, e aí esses resultados a gente cruzou com a parte de conservação do solo. Então, aqui, como eu falei anteriormente, a média de taxa de perda de solo para o estado inteiro está em torno de 30 toneladas hectare ano. Aqui, somente para as áreas de cana, já está em 44 toneladas hectare ano. Então, baseado nessas taxas de perda de solo aqui para as áreas com cana, a gente obteve que 85%, isso aqui estamos analisando o presente, 85% dessas áreas com cana, a taxa de degradação, a taxa de perda é maior que a de renovação, ou seja, em algum momento, se mantidas essas formas de manejo ou ausência de manejo, esse solo vai se esgotar.
E aí o tempo de vida curto para essas áreas, aqui é o tempo de vida para o consumo dos horizontes A e B e para a remoção dos 25 centímetros superficiais do solo, então tempo de vida bem reduzido para essas áreas com cana-de-açúcar. E aí a gente fez uma análise para 2050, variando fatores da EUPS também para esse ano. E aqui estão embutidos alguns erros, porque a gente trabalhar com vários modelos, a gente está trabalhando com várias escalas também. E o que aconteceu foi que eu rodei o modelo contínuo e chamei de cana todas as células onde a porcentagem de cana era maior ou igual a 50%. E, em contrapartida, eu desconsiderei as células onde a porcentagem de cana era menor que 50%. Então, tem um erro embutido aí, mas mesmo assim a gente consegue notar, quando cruza, por exemplo, com a perda de solo novamente, que as áreas de expansão da cana estão indo para regiões onde os solos são suscetíveis, bem suscetíveis à erosão mesmo. E mesma consideração com o tempo de vida, tanto considerando profundidade crítica de 1 metro e de 25 centímetros. Remoção da camada superficial de 25 centímetros, é bem grave, assim. Com considerações finais, então, o que esse trabalho respondeu é que, de acordo com... que a cana-de-açúcar para o estado de São Paulo, então, tende a ir para regiões suscetíveis à degradação por erosão, e esse é um esforço de integração, assim, de várias metodologias, e, portanto, várias escalas, e muita dificuldade, na verdade, por trabalhar com essas várias metodologias, mas que, de alguma forma, consegue fomentar, assim, discussões sobre segurança alimentar e, principalmente, energética e limites para a exploração do recurso solo. Muito obrigada.